nós podemos estar aqui nessa noite. Só por meio de Cristo Jesus nós poderíamos receber essa salvação, sermos reconectados com o Senhor. É tudo sobre você, é tudo para o Senhor. O Senhor é digno de honra e glória, o Senhor é digno de todo louvor e adoração, digno de toda exaltação. Nós nos rendemos a Ti nesta noite, rendemos a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração é a Ti. A nossa adoração é direcionada ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus. Nós Te damos graças, Pai, pela Tua vida em nós. Te damos graças por Cristo Jesus, que nos alcançou, nos salvou, mudou a nossa vida, a nossa história, mudou a nossa eternidade. E nós bendizemos a Ti, rendemos louvor e adoração a Ti. Rendemos a nossa vida ao Senhor nesta noite, Pai. Tudo que fazemos tem que ser por meio de Ti, tem que ser para o Senhor, para Te agradar, para Te exaltar. E nós queremos crescer nisso, Pai, crescermos e sermos aperfeiçoados na Tua palavra, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que exalta o Teu santo nome, uma vida independente da vida do mundo, mas uma vida diferenciada, rendida ao Senhor, Pai, que glorifica o Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus Te damos graças por esse privilégio de estarmos aqui essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui para Te louvar, Te adorar e bendizer a Ti. Em nome de Cristo Jesus nós Te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, vem falar aos nossos corações, nos traz as instruções, as direções, fala aquilo que está no coração do Pai. O Senhor conhece o coração do Pai, o Senhor conhece tudo aquilo que o Pai tem para nós essa noite e quer comunicar a nós, aos nossos corações, e eu me rendo a Ti para ser o instrumento, para ser um canal do Senhor nessa noite, para ser usado conforme a Tua vontade. Não a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Fica à vontade, Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Você pode sentar. Obrigado, equipe maravilhosa. Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Aleluia, o Senhor é bom, amém, queridos? Glória a Deus, graças a Deus pela palavra. O Senhor é bom, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Vocês sabem que vocês têm um propósito? E da parte de Deus nós temos um propósito, fomos criados com um propósito, nós temos propósitos. Deus tem propósitos para a nossa vida aqui na terra, amém? Aleluia, o Senhor é bom. E queridos, no livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo ele está conversando com os atenienses. Ele estava pregando a palavra e ele foi questionado sobre o que era aquilo que ele estava falando, que Deus é aquele estranho que ele estava pregando. E ele se reúne no aerópago e começa a falar ao povo. Começa a falar com aquele povo, explicar sobre o Deus que é quem ele pregava naquele momento. E ele começa a falar e no verso 26 ele diz assim: Deus, não de um só, Ele fez todos os povos. Ele estava falando Deus, porque existia um altar, vários deuses naquela cidade, e naquela cidade existia um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo pega, eu estou falando desse Deus que vocês estão colocando como um Deus conhecido, é esse Deus que eu estou pregando, é dele que eu estou falando. E no verso 26 ele diz, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus fez isso para que os homens se relacionassem com Ele, para que os homens tivessem relacionamento com Ele. Amém. Aleluia. Então há um propósito de relacionamento de Deus para com os homens. Deus criou os homens para que tivessem com Ele comunhão. Criou os homens para que tivessem com Ele um relacionamento. Aleluia. Há um propósito para a minha vida e para a sua vida, que é de nos relacionarmos com o Senhor, de buscarmos a Deus. Amém? De buscarmos ao Senhor, e isso se faz necessário na nossa vida diária, queridos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos ter comunhão diária com o Senhor, nosso Deus. A nossa vida não pode ser uma vida apenas de religiosidade, como se a gente achasse um lugar para vir aqui, bater um ponto, fazer um desencargo de consciência. Não, nós precisamos de um
relacionamento diário com o Senhor. Deus criou o homem para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Em 1 Coríntios 1,9 ele diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Será como que nós temos nos relacionado? Será como está a nossa comunhão com o nosso Deus? Será que estamos em comunhão com Ele? Aleluia! Será que temos vivido esse tempo de comunhão, queridos, com um propósito de servir ao Senhor, um propósito de buscar a Deus? Nós precisamos viver isso, é uma vida para mim e para você, como filhos de Deus. Buscar ao Senhor, ter relacionamento com Ele. Isso é muito importante. Mas sabe que muitos hoje estão vivendo por si mesmo. Nós cantamos, pois por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Só que muitas vezes nós não temos vivido, as pessoas não têm vivido assim. Têm vivido por si, para si, por meio de si. Esquecendo-se de Deus, esquecendo-se do seu relacionamento. E entenda que eu não estou falando do mundo. Quero chamar a minha e a sua atenção para o nosso relacionamento, a nossa vida como filhos de Deus. E que isso tem acontecido no meio dos filhos de Deus. Eu estava meditando algumas coisas essa semana e o Senhor começou a trazer isso ao meu coração. Que muitos de nós, filhos de Deus, estamos priorizando as coisas naturais, as coisas dessa terra, ao invés de priorizar a vida de relacionamento com Ele. Buscando o nosso crescimento, buscando as nossas finanças, os nossos bens, buscando os nossos interesses em primeiro lugar. Se preocupando, se afadigando com as coisas naturais, com as coisas dessa vida, e não estabelecendo um relacionamento com Deus, não desenvolvendo um relacionamento com Deus. Sabe, a palavra já disse que no fim dos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. E a gente precisa ter muito cuidado para não deixar esse amor nosso pelo Senhor esfriar. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu sei, irmãos, que nós temos demandas, nós temos desejos, nós temos sonhos. Mas eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo me trazendo alguns textos, alguns versículos da palavra a respeito de, sabe, existem coisas que eu desejo, existem coisas que o meu coração deseja, mas a palavra de Deus fala sobre tudo isso. Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não se esqueceu, Ele não ignorou que você e eu temos desejos, que você e eu temos sonhos. Mas Ele disse: ei, agrada-te de mim, e eu satisfarei os desejos do teu coração. Existem muitas coisas que nós precisamos fazer, desenvolver, conquistar, alcançar. Sonhos, conquistas, realizações, mas a palavra de Deus nos diz: ei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não ignorou as demais coisas, Ele não ignorou os nossos sonhos, conquistas, necessidades. Ele disse: as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que muitas vezes é legítima a busca pelo aperfeiçoamento, pelo crescimento, pelo trabalho, e nós precisamos ser assim, queridos. Buscar o aperfeiçoamento, buscar o crescimento, buscar prosperar no aspecto material e financeiro. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos têm sido negligentes nisso. Muitos têm sido negligentes nessa vida e tentando acumular. Guardar. Ter e ter. Esquecendo-se do relacionamento, esquecendo-se de uma vida com Deus. Colocando as coisas materiais. Mais uma vez, eu estou falando de filhos. Eu não estou falando do mundo como o mundo tem vivido, mas de filhos que receberam a Cristo Jesus e deveriam desenvolver a cada dia uma comunhão com Ele, mas não têm desenvolvido. Isso tem acontecido no meio dos filhos de Deus. E o Senhor nos chama essa noite para um despertamento. Ele nos chama a atenção para que a gente possa mudar esse quadro, mudar esse cenário, se assim está acontecendo em nossa vida.
E algumas coisas na minha vida eu percebi e falei ao Senhor, Senhor, me perdoa. Porque às vezes tinha tomado tempo que deveria estar me consagrando e me empenhando em algumas outras coisas que estavam roubando esse tempo de comunhão. Não que você não possa trabalhar, não que você não possa estudar, que você não possa se aperfeiçoar, pode e deve, mas nós precisamos ter como prioridade a nossa vida e relacionamento com Deus, porque, queridos, até sobre essas coisas naturais, Ele diz que vai cuidar, Ele vai nos acrescentar. É Ele que vai fazer. Lucas, no capítulo 12, ele diz assim: então lhes disse, Jesus falando aos seus discípulos, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que possui. Na vida de um homem não consiste nas suas quantidades de bens. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que Deus tem o melhor para nós. Eu não quero falar contra a prosperidade. Nós falamos de prosperidade, pregamos a prosperidade, sabemos que é a vontade de Deus, mas a minha vida e a sua vida não se resume ao carro que eu tenho, ao carro que você tem, à casa que você mora, aos bens que você possui, à sua conta bancária, aos seus investimentos. Isso tudo vai ficar para trás quando nós nos encontrarmos com o Senhor face a face. Nada disso nós levaremos, mas eu pergunto, o que nós apresentaremos diante de Deus? O que nós apresentaremos diante dEle com aquilo que Ele nos deu para fazer, para realizar? Será que Ele vai olhar para mim, para você e vai dizer, servo bom e fiel? Eu sei, porque eu estou neste mundo, como você está nesse mundo, mas existem muitas pressões. Pressões para ter, para comprar, para trabalhar mais, para ganhar mais, para adquirir coisas, conquistações. Mas entenda, lembrem-se do que Jesus disse, do que a palavra disse. Buscar em primeiro lugar, as demais coisas eu vou acrescentar. Agrada-te de mim, e aquele desejo do teu coração eu vou satisfazer. A gente não vai ter nunca um argumento para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, mas eu tinha alguns sonhos, mas alguns desejos eu tinha no meu coração, e aí eu fui buscar, eu fui correr atrás disso. Porque Ele vai dizer, eu falei que se você se relacionasse comigo, eu ia prover todas essas coisas. Aquele desejo do seu coração que eu conheço, eu ia te dar. Eu ia satisfazer esse desejo. Tudo aquilo que você precisa, eu já sabia. E eu ia acrescentar em você, mas se você precisava buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, precisava me priorizar. Então não tem argumento, irmãos, que a gente possa trazer diante de Deus lá na frente, para se justificar a negligência de não ter buscado, não ter estabelecido um relacionamento com o Senhor. A gente não pode permitir que isso aconteça. E eu estou falando de coisas lícitas, irmãos. Coisas que são lícitas. Mas ainda assim elas não podem ficar à frente da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que Deus te chamou para fazer, você tem feito? E não estou falando necessariamente em um chamado ministerial. Talvez seja um chamado ministerial e eu pergunto para você, você tem desenvolvido? Você tem crescido nisso? No conhecimento da palavra, em buscar ao Senhor para crescer nesse chamado? Mas a sua vida diária de comunhão com o Senhor, a sua vida diária de intimidade com Deus, você tem cuidado, você tem zelado dessa vida? É muito importante que a gente esteja atento a isso. Que a gente não negocie o nosso tempo com Deus. Não negocie, não negligencie aquilo que nos foi dado pelo Senhor, os dons, habilidades. Porque aqui você tem habilidade para limpar a igreja, você tem habilidade para cuidar de criança, tem habilidade para cuidar de jovens, você tem habilidade para organizar eventos, você tem a habilidade para fazer transmissão ao vivo, você tem habilidade para fazer banners, cartazes, você tem habilidade para ministrar a palavra, você tem habilidade para cantar, você tem habilidade para tocar. E o que você está fazendo? Ou você acha que você conquistou essa habilidade? Por que uns têm uma voz boa para cantar e outros não? Porque uns decidiram nascer assim? Não, porque Deus deu.
Porque uns têm habilidade para tocar 1, 2, 3 instrumentos e outros não conseguem tocar nenhum. Em primeiro lugar, porque não buscou aprender. E segundo, que alguns têm facilidade de aprender vários instrumentos porque Deus deu um dom. Mas o que você tem feito com esse dom? Com aquilo que Deus te deu, com a habilidade que Ele te deu. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 14, verso 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são as coisas materiais. E onde é que você e eu estamos inseridos hoje? De onde nós fomos transportados, para onde nós fomos transportados? A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino. A Bíblia diz que o reino não é comida e nem bebida. Viver no reino de Deus é viver em um lugar de suprimento. É um lugar de confiança. Entenda, queridos, que a palavra de Deus nos mostra que Ele nunca ignorou as nossas necessidades como homem, como um ser humano. Ele entende que todas essas coisas eu sei que vocês necessitam. Está lá em Mateus capítulo 6. De todas essas coisas eu sei que vocês necessitam. Mas busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós estamos nesse reino, então assim que nós precisamos nos mover nesse reino. Porque às vezes nós queremos trabalhar mais, fazer mais, para ganhar mais, para comprar mais, para gastar mais. Quando você estiver satisfeito com isso, você vai olhar para o seu lado e alguém: não, mas eu posso comprar um carro melhor, posso reformar a minha casa melhor, posso comprar uma outra casa melhor, posso fazer uma viagem melhor, então eu preciso trabalhar mais, juntar mais, me esforçar mais. E nisso vamos deixando aquilo que temos para fazer para o Senhor. É sério. Nos últimos dias nós temos nos atarefado. Tem um texto que eu vou ler mais à frente aqui. Mas olha só, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. A gente cuida de buscar algumas coisas, mas 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente começa a ler a palavra, estudar a palavra, a gente verdadeiramente percebe que nós somos ou seremos indesculpáveis diante de Deus. Não tem argumento para dizer que não fez, porque eu não sabia, porque não dava, porque eu fiquei com medo, porque eu precisava suprir, eu precisava realizar. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguém ama ao Senhor aqui? Você ama ao Senhor? Agora está dizendo, olha só, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandiosas, queridos, para nós. Que nós não imaginamos, que nós não pensamos, que nós não ouvimos, mas Ele tem. Ele tem coisas grandiosas que muitas vezes a nossa mente nem imaginou. A nossa mente nem cogitou. Mas na continuação do texto diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus não se escondeu, Deus não fez mistério. A gente não vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não sabia que tinha isso não. Eu corri atrás, eu busquei, mas eu não sabia que o Senhor já tinha isso para mim não. Não dá, irmãos, não dá. A palavra de Deus nos mostra, ela nos cerca com o cuidado de Deus. O que muitas vezes falta é a atenção nossa àquilo que a palavra de Deus diz e confiar nessa palavra. Porque Ele diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Você quer saber e quer viver o que Deus tem para você? É por meio da comunhão com o Espírito. Com o Espírito de Deus, comunhão.
Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana, ou algumas versões falam no coração humano, que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente nunca tinha pensado, a gente nunca tinha ouvido sobre isso, a gente nunca tinha imaginado, mas Ele nos revela por meio do Seu Espírito. Então, para a gente ouvir o Espírito, receber essa revelação daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é necessário comunhão com o Espírito Santo. Comunhão, relacionamento com o Senhor, é necessário. E aí no verso 10... continuando, ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem é que sabe aquilo que você pensa no seu íntimo? Quem é que sabe aquilo que você deseja no seu íntimo que você nunca ousou falar? O seu Espírito sabe. O que ninguém nessa terra conhece, o que nem seu cônjuge conhece, que está dentro de você, o seu Espírito conhece. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quer saber o que Deus tem para você? Se relacione com o Espírito de Deus. Quer receber uma direção da parte do Senhor? Se relacione com Ele. E aí verso 12 diz, nós porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Você recebeu, está disponível, está dentro de você como filho. Ah, Senhor, mas como é que eu vou fazer então para saber, para descobrir? Fala com o Espírito Santo, Ele está dentro de você, você recebeu Ele. E com um propósito, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus não está se escondendo de mim e de você. Deus não está negando nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Ele tem coisas grandes, tem. E Ele disse, eu quero é que você entenda. Eu quero é mais é que você entenda, que você compreenda por meio do meu Espírito tudo aquilo que eu tenho para você. E aí a gente, muitas vezes é mais fácil correr atrás, se esforçar, usar todo o nosso tempo para conquistar do que perguntar para Deus. Às vezes a gente está fazendo igual fazemos em casa. Eu perdi meu relógio, estou procurando, abro aqui, abro uma gaveta, procuro aqui, procuro ali, abro o guarda-roupa, e não acho. E aí sua esposa olha assim, está procurando o quê? Não, estou procurando meu relógio. Não, está na segunda gaveta. Aí você abre e está na segunda gaveta. E a gente às vezes quer passar a vida toda procurando, tentando conquistar, receber, conseguir realizar. E Deus está falando, está querendo o quê? Eu sei onde está. Não, peraí, Senhor, peraí que eu estou ocupado aqui, estou correndo. Filho, vem cá. Não, Senhor, peraí. Eu tenho que procurar meu relógio, Senhor, eu tenho que procurar meu relógio. Filho, peraí, Senhor, peraí. Eu vou trabalhar até mais tarde, que eu tenho que achar meu relógio. E Deus querendo te dizer que está na segunda gaveta. Deus querendo dizer que está pronto, está preparado para você. Só que o que falta é confiança. Agora, você só confia em quem você se relaciona. Você tem que se relacionar com alguém para você ter confiança. Como é que você vai confiar a sua vida a alguém? Como é que você vai confiar os seus segredos a alguém se você não se relaciona com essa pessoa? Da mesma forma sou eu e você com Deus. Se a gente não se relacionar com Ele, se a gente não mergulhar nessa palavra, nós não vamos viver a palavra de Deus, porque nós não vamos confiar. E é o que muitos filhos têm vivido. E o Senhor nos alerta essa noite. Nos traz um despertar, queridos, para tudo aquilo que tem acontecido. Mas só vamos conhecer essas coisas grandiosas por meio de um relacionamento. Efésios capítulo 4, verso 17 diz, assim eu digo a vocês no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios,
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Existe uma maneira dos gentios viverem, e a palavra de Deus diz: ei, não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. E é assim que muitos cristãos têm vivido, pensando em si mesmo, pensando nos seus propósitos, pensando nos seus desejos, com as suas ideias, seus pensamentos, a sua própria força, como o mundo faz. Quando fala aqui dos gentios, está falando do mundo. Buscando por meio de si, para si. E a palavra de Deus: não vivam mais como os gentios. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ei, vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês foram transportados do império das trevas para o reino de Deus, para o reino de Cristo, para o reino espiritual. E ele disse: já que vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E muitas vezes nós temos vivido o nosso dia a dia pensando nas coisas terrenas. Como eu vou acordar, o café da manhã que eu vou tomar, o banho que eu vou tomar, a hora que eu vou sair, o ônibus que eu vou pegar, o trecho que eu vou buscar, onde eu vou dirigir, qual o problema que eu vou resolver, onde eu vou entregar o currículo, o curso que eu vou fazer, onde eu vou me aperfeiçoar, onde eu vou resolver as questões, onde eu vou, que hora eu vou voltar para casa, o que eu vou jantar, que hora eu vou dormir, para amanhã acordar cedo. Uma rotina. Só pensando nas coisas aqui da terra. Só pensando nas coisas que são aqui da terra. Não estou falando para você viver no mundo da lua. Não trabalho, não como, não produzo. Estou pensando aqui em Deus. Estou pensando no céu, nas coisas do céu, nas coisas do céu. Não é isso não, querido. A Bíblia diz: quem não trabalha, que não coma. O trabalhador é digno do seu salário. Então não vamos levar para um extremo. Mas não é viver aqui só para viver. Trabalhando, produzindo, acumulando mais. Agora eu tenho um carro, agora eu quero ter 2, agora eu quero 3, agora eu tenho uma casa, quero 2 casas, quero 3 casas. E deixando de lado uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Ele. Aleluia! Ouvi uma frase de um ministro que diz o seguinte: o que chamamos de busca nada mais é do que algo medíocre, interesseiro e nada intenso. Não, eu busco ao Senhor. Você busca ao Senhor? Busco. Ele estava falando desse tipo de busca. O que chamamos de busca nada mais é do que algo medíocre, mediano, mais ou menos. Aquela oraçãozinha, aquele buscar o Senhor, mais ou menos, sem profundidade. Interesseiro e nada intenso. Qual foi a última vez que nós paramos para jejuar, para nos consagrarmos ao Senhor? Talvez a última vez que você parou para jejuar, que eu parei para jejuar, que eu me lembre, seja para pedir, seja com o propósito de pedir, seja com o propósito de Deus realizar: Senhor, eu vou jejuar para acontecer isso, eu vou jejuar para acontecer aquilo, eu vou fazer isso. E quando foi a última vez que nós paramos para jejuar, ou para nos render, nos prostrar diante do Senhor, para dizer: Senhor é bom, o Senhor é a minha vida, eu pertenço a Ti, eu sou Teu, faz em mim a Tua vontade, faz o Teu querer em mim? Ou apenas sendo interesseiro? Quando o carro aperta, a situação aperta, irmãos, toda aquela rotina, todo aquele compromisso você joga fora e diz: eu preciso tirar esse dia para jejuar, porque o carro está apertado, a prensa está grande. Somente um relacionamento interesseiro. Ou nada intenso. Pega o celular: Senhor, eu sou Teu,
Faz em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer. Aleluia, amém. Está andando, ô Senhor, eu sou teu. O Senhor é bom, viu? Faz em mim a tua vontade. Amém, queridos. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem que andar, falar com o Senhor, dizer, Pai, sou teu, faz a minha a tua vontade, faz o teu querer. Mas a gente precisa ter hora que entrar no quarto, no secreto, só você e Deus, e dizer, Senhor, eis-me aqui, fala ao meu coração o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer fazer comigo, o que o Senhor quer realizar em minha vida. Só que muitas vezes não, porque a comida está no prato, o dinheiro está no banco, o carro está abastecido, a casa está pronta. Para que perguntar alguma coisa para Deus? Vai que Ele me tira daqui. E para mim está bom demais aqui, então, aquela busca sem intensidade. Não tem intensidade. O que a palavra de Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscares de todo o vosso coração. Há uma intensidade nessa busca, não é buscar de qualquer jeito. Você quer encontrar o Senhor, quer ter relacionamento com Ele, quer ouvir a voz do Senhor, então busque Ele de todo o seu coração, não de qualquer forma. De verdade buscando o Senhor de todo o seu coração, com intensidade, queridos. Não é de qualquer forma. Em vários princípios bíblicos nós vemos uma maneira certa de fazer. A gente fala muito aqui sobre dizimar e ofertar, e a gente faz, Deus ama quem dá com alegria. Não é de qualquer jeito, não por tristeza ou por necessidade. Existe a forma correta de fazer, é com alegria. Buscar-me-eis e me achareis somente quando me buscares de todo o coração. É uma forma correta de fazer, é a forma que Deus estabeleceu. Nós o encontramos quando buscamos de todo o coração. Relacionamento com o Senhor, relacionamento com a palavra. E sabe, existem duas situações que às vezes o motivo pela qual nós damos pouca importância ao nosso relacionamento com Deus. Motivo pelos quais não há intensidade no nosso relacionamento com Deus. Uma das razões que fazem o homem não ter um relacionamento intenso com Deus é o pecado. Quando o homem está em pecado, quando o homem vive em pecado, na prática do pecado, ele não tem coragem, ele não tem ousadia para chegar diante de Deus. Ele não tem ousadia para se relacionar com o Senhor, porque ele sabe o tipo de vida que está vivendo. Porque nós sabemos, melhor do que ninguém, quando estamos errados. E eu não estou falando de, talvez, errar um dia, errar em uma situação, mas eu estou falando de viver em uma prática de pecado. Mas você e eu não precisamos viver assim, você e eu podemos viver em uma vida santa, amém? Aleluia. Romanos capítulo 6, verso 11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Quem é que não vai permitir? Diga comigo, eu. Não é Deus, queridos. Não é Deus que não vai deixar o pecado te dominar. É você. Sou eu que temos a atribuição de não permitir que o pecado venha nos dominar. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Ah, mas a carne é fraca, o corpo é mortal. Mas está ensinando, não permitam que esse pecado domine vocês. Domine o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Queridos, muitas vezes é o próprio homem, através das suas decisões, que oferece o seu corpo ao pecado. Que vai se meter em uma conversa para mentir, que vai se envolver com quem não deve para prostituir, que vai enganar, oferecendo o seu próprio corpo ao pecado. Ah, Senhor, sabe como é que é? A carne é fraca. Que bom que a carne é fraca.
O espírito, então, deixa o espírito mais forte, que ele vai sempre andar em vitória, já que a carne é fraca. Aleluia! Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Se renda ao Senhor, se renda a Ele para servir. Se renda a Ele para servir, fazer a sua vontade, fazer o seu querer. Ofereça o seu corpo a Ele como corpo de um instrumento santo de louvor e adoração a Ele. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Então muitas vezes o pecado na vida do homem faz com que ele não tenha ousadia para se relacionar com Deus, para buscar ao Senhor, para ter uma vida intensa em Deus. O pecado na vida do homem traz esse afastamento, mas você e eu não somos mais dominados pelo pecado. E o pecado não pode mais dominar a mim e a você. Nós podemos dominar o nosso corpo, os desejos da nossa carne. O pecado não mais nos domina. Então não diga para Deus, eu não consigo, consegue. Eu não consigo, consegue. E Ele diz, olha, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas, os filhos de Deus, eles andam em pecado, eles não conseguem viver. Uma das coisas é porque eles não têm relacionamento com Deus e não têm relacionamento com a igreja. Porque quando você está andando com pessoas da igreja, você está ouvindo falar de santidade, você está ouvindo falar da palavra, você está vendo o comportamento das pessoas e você se sente constrangido a se comportar daquela mesma maneira, de uma maneira santa, de uma maneira correta. Você está ouvindo palavras que trazem edificação, e aí isso te fortalece. Vendo o que não deve, você está compartilhando da palavra, está falando do amor de Cristo, está se fortalecendo com o irmão. Se você estiver envolvido com uma ministração, acesse o YouTube e vai ouvir uma ministração. Você não estará se alimentando com filmes pornográficos, indecentes e imorais. E aí, quando se alimenta dessas coisas, dessas imundícias, está envolvido com a masturbação, com a prostituição, com o adultério. A carne é fraca. Não, a carne não é fraca. A sua carne é muito forte, porque você alimentou ela bastante. Com a prostituição, com a lascívia, com a mentira, com o engano. Não diga para Deus que a carne é fraca. Agora se alimenta com a palavra. Se envolva com a palavra, se envolva com leituras da palavra, se envolva com bons livros que edificam a sua vida. O pecado tenazmente nos rodeia. O pecado ele está à nossa volta, está. Mas cabe a nós nos enchermos da palavra para combater o pecado, para ir contra o pecado. Mas o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei, mas embaixo da graça. Amém? Então essa é a primeira razão pela qual as pessoas, às vezes, não se relacionam com Deus, não têm essa vida de intimidade. Mas uma segunda coisa são as distrações do mundo. As distrações do mundo. Diga comigo, distrações. Sabe, Êxodo capítulo 5, vamos abrir lá. Êxodo capítulo 5 é um livro que, se você tem feito a leitura bíblica, tem acompanhado a nossa leitura bíblica, há pouco tempo você leu esse texto, amém? Aleluia! Então leia, nós estamos lendo a Bíblia toda, amém? Temos um grupo em que todos os dias são postados os capítulos para aquele dia. Se você não começou, você pode começar de onde nós estamos.
E a cada dia aí voltar um pouco naquilo que já deveria ter sido lido. Mas Êxodo no capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Esse texto, querido, vai falar sobre Faraó e Moisés, quando queria tirar o povo do Egito para adorar ao Senhor. Amém? E ele diz: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Sabe aqui, queridos, na Bíblia, Faraó muitas vezes ele tem o contexto, ele tem a simbologia do diabo. E o Egito tem a simbologia do mundo. E aqui é o que estava acontecendo. Eles insistiram, verso 3: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a trabalhar, continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, não reduzam a carga de trabalho deles. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. É um bando de preguiçoso. Por isso fica nessa conversinha de oferecer sacrifício a Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Olha só a estratégia do Satanás, do diabo, do faraó. Conversa de ficar adorando ao Senhor, conversa de... Sabe o que eles precisam? De mais trabalho. Se tiver mais trabalho, se tiver mais carga de trabalho, não vai ter tempo de ficar nesse negócio de adoração, não. Distrações, diga comigo, distrações. E sabe, queridos, que muitas vezes o diabo faz isso na nossa vida, e muitas vezes nós mesmos arrumamos distrações na nossa vida, e aí eu não tenho mais tempo de congregar, eu não tenho tempo de ir à igreja, a não ser com o meu compromisso religioso. Domingo, eu tenho que estar na igreja, né, para dar aquele desencargo de consciência diante de Deus, estar tranquilo. Mas eu não sirvo, eu não me envolvo, eu não busco ao Senhor, não tenho um relacionamento. Acordo, meu café, almoço, janta é para mim, por meio de mim. Não me relaciono com Deus diariamente por causa das distrações. Não, é porque é para que chegue a prosperidade de Deus. Ei, a prosperidade de Deus não vai te roubar a comunhão com Ele. Cuidado. Tem coisas que parecem ser bênçãos, mas não são. Tem coisas que parecem ser bênçãos, mas vão te tirar do foco, vão tirar do caminho de servir ao Senhor. Cuidado. Busque a direção de Deus. Serviços que é para você fazer e serviços que não são para você fazer. Ah, mas vai ser bom, vou ganhar mais um dinheiro. Mas será que é para você ganhar mais um dinheiro ou é para você ganhar mais almas? Mais relacionamento com Deus, mais intensidade com o Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo 14. Abra lá, eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Sabe que as distrações dessa vida nos impedem de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque Ele tira o nosso tempo de comunhão, rouba o nosso tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor. E lembre-se, queridos, que a comunhão não é de qualquer jeito, buscar ao Senhor não é de qualquer jeito, exige uma intensidade. Exige uma intensidade. Não estou buscando ao Senhor. Como?
Quanto temos buscado ao Senhor? Lucas capítulo 14, a partir do verso 15 diz: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, olha só a parábola que Jesus fala. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Olha só. Segura aí onde você está. E eu vou ler 1 Coríntios de novo, capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diz comigo, já está pronto. Percebe? Já está pronto. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos convidados, aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: rapaz, acabei de comprar uma propriedade, rapaz, eu preciso ir lá ver. Não vai dar. Por favor, você me desculpa, não vou poder ir, não. Comprei uma propriedade agora. Comprei uma chácara. Senhor, eu tenho tanta vontade, o meu desejo de ter aquela chácara, ter uma fazenda na beira do rio, Senhor, para ter aquele momento de descanso, de lazer com minha família, Pai. Me dá, Senhor, a tua provisão, abre uma porta. Aí Deus abre a porta. E aí Deus fala: vem, filho, vem para o lugar de comunhão, vem congregar, vem me adorar. Ô, Senhor, não vou poder, eu tenho que ir lá na minha fazenda esse final de semana. Porque o senhor sabe, eu passei a semana trabalhando, correndo, esse final de semana eu tenho que dar uma olhada lá, ver como é que estão as coisas, tirar um mato, conversar com o caseiro, ver se está tudo em ordem. Olha só o que era a bênção de Deus, roubando a bênção do irmão, roubando a comunhão. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Rapaz, não vai dar não, Senhor. Estou fechando, tem um contrato bom para fechar, isso vai me dar um dinheiro. Não vou poder ir para o culto, não vou poder servir no departamento, não tenho tempo agora para parar para orar e ler a Bíblia, porque eu preciso correr, eu preciso ler esse aqui, estou fechando um contrato, um negócio bacana, vai me dar muito retorno. Cuidando dos negócios que Deus deu. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O casamento virou uma desculpa. Eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Querido, você casou, tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar mesmo. Mas por que tem que deixar a sua comunhão com Deus? Por que você não vai pegar a sua família para andar em comunhão com Deus? Por que você não vai junto com a sua esposa para andar em comunhão com Deus? Aí a família vira peso, a família vira distração. Não é abandonar a família, não é abandonar aquilo que Deus te deu, o negócio que Ele te deu, não é abandonar a propriedade que Deus te deu, mas quem deu foi Ele. Não foi para roubar o seu tempo com Ele, foi para te abençoar, para te acrescentar. Eu sempre lembro, algo que eu fazia naturalmente, eu e minha esposa fazíamos naturalmente. Pegar os nossos filhos e ir para a igreja. Bebezinho. Nós tínhamos o Alexandre Augusto, estávamos com a Isabela, devia ter um mês. E ela estava, fomos para a igreja, um culto de terça-feira. Eu sentado com o pastor, conversando, batendo papo antes do culto. Na época eu era do louvor, a gente ia começar um ensaio ainda. E ele falou algo que me chamou a minha atenção.
Ele falou, rapaz, eu estava dentro da sala, a sala toda de vidro, aí eu estava do lado de fora com a Isabela no colo. Você estava dando mamar, mas estava com ela no colo. E ele falou, rapaz, vocês estão aqui uma hora dessa, ia dar 7 horas da noite ainda, o culto começava às 8. Com criança, com seus filhos. E tem um monte de crente que não tem nenhum compromisso, não tem nada e não vem. Não bate papo assim. Eu fiquei pensando naquilo. Graças a Deus que naquele momento eu fui o bom exemplo, né? Mas é sério, queridos. Ah, não, é porque meu filho... meu filho daqui a 2 dias vai trocar a fralda, eu não posso ir. Não, é porque amanhã à noite meu filho vai fazer uma prova, eu não posso ir. Cheio de argumento, queridos, que as pessoas fazem. Eu já ouvi muito. Muito. E eu passei a prestar atenção nisso. Na época eu não era daqui, não pastoreava, não era pastor. Mas eu comecei a prestar atenção quantos argumentos, queridos. Ah, meu filho pode ser que ele chore na igreja. E daí? Quem é que não sabe que um bebê chora? Que uma criança chora? Ah, pode ser que amanhã o sol fique quente, aí hoje à noite eu não vou para a igreja. Sabe aqueles argumentos que você olha assim, meu Deus. Agora deixa o calo apertar. O menino vai ficar no berço chorando, você vai orar, jejuar, clamar, se prostrar. O menino vai ficar com a fralda suja, o marido vai ficar sem janta. Na hora do desespero, meu amigo, busca a Deus e clama. Clama que é uma maravilha. Vergonhoso. E não diga que não faz, porque faz. Eu já fiz? Acho que não. Não, é? Na hora do desespero, meu amigo, acaba aquele monte de prioridade. Aquele monte de coisa que era prioridade, muda, porque minha prioridade, meu amigo, é arrumar um socorro, porque eu vou para os pés do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ei, jovens, você que vai casar, você que quer casar um dia, ó, os adolescentes aqui, você tem um chamado do Senhor? Cuidado com quem você vai casar. Com a varoa, com o varão, cuidado. Ah, eu tenho um chamado missionário para ir para as nações. Aí você quer casar com uma esposa que não sai da barra da mamãe de jeito nenhum. Não vou daqui nem para o plano, sem minha mãe. E onde é que vai ficar o chamado de Deus? Vai ser empecilho na sua vida. Você vai dizer, Senhor, fala igual Adão, a esposa que tu me deste. Aí falou, não, a esposa que você escolheu. A mulher que tem um chamado ministerial, pregar a palavra, ensinar a palavra, talvez ir para as nações ou não. E aí você arruma aquele marido que não quer nada com Deus, no relacionamento com Deus. Aí vai falar, Senhor, é a prova, é a tribulação. E Deus vai dizer, não, é a sua negligência, sem me consultar, sem me perguntar sobre esse cabra antes de casar. Agora eu vou fazer o quê, pastor? Aguenta, vai separar não, agora aguenta. Vai orar, vai jejuar, para Deus mudar ele, mudar ela. Então, muito cuidado. Se você tem um chamado, você procure uma pessoa que vai andar com você, que entenda aquilo que Deus tem na sua vida e vai andar com você. Amém, queridos? Aleluia. Então, muitas vezes, as bênçãos recebidas, queridos, ela tem sido um empecilho na vida de pessoas. Pessoas que têm recebido. Nós temos o exemplo do rei Salomão. Um homem que recebeu de Deus, além da sabedoria que ele pediu, muita riqueza. Foi grandemente abençoado o rei Salomão. Mas o que ele fez? Ele decidiu se casar com 700 princesas e faltava pouco. Ele arrumou mais 300 concubinas. Um cara que se casou com 1000 mulheres. E a palavra de Deus diz que quando envelheceu Salomão, começou a seguir os deuses dessas mulheres. Deus falou, não se misturem com os outros povos. E ele começou a fazer alianças, ele começou a casar com mulheres estrangeiras de outros povos e começou a largar o seu Deus para viver a vida com aquelas mulheres, para adorar aos seus deuses. Vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque elas farão
os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Um homem que foi grandemente abençoado por Deus, deixou que aquela bênção, aquela riqueza se tornasse em mal para a sua vida. O rei Uzias, com 16 anos, foi aclamado rei com 16 anos. Foi um homem que cresceu, que avançou, que prosperou grandemente e venceu os seus inimigos. E em 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 16 diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Leia esse texto de 2 Crônicas, capítulo 26. Você vai ver quanto Deus abençoou Uzias, quanto ele enriqueceu aquele homem, quantas vitórias, os seus inimigos foram derrotados, ele cresceu e grandiosamente se tornou um homem poderoso. Mas, depois que se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Não era atribuição dele. Depois você pode ler essa história. E ao final, no verso 21 diz: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Um homem que foi levantado por Deus, grandemente abençoado pelo Senhor, deixou o orgulho crescer dentro dele e morreu isolado da sociedade, abandonado, leproso. Porque deixou a bênção. Quantas pessoas, queridos, têm deixado a bênção de Deus atrapalhar a sua vida? Quantas pessoas têm buscado emprego, quando encontram emprego não congrega? Quantas pessoas têm desejado uma promoção, quando tem uma promoção não congrega? Não serve mais ao Senhor, não tenho tempo para servir, não tenho tempo para me dedicar. Agora eu sou grande, agora eu sou rico, eu não tenho que ficar me submetendo a esse povo. Eu faço o que eu quero, eu não dependo de ninguém, deixando a bênção de Deus. Eu conheço um jovem, eu lembrei desse exemplo ontem e fiquei com ele guardado no meu coração. Um amigo meu, que servia ao Senhor na igreja, estudava, fazia faculdade, tinha o seu carrinho velho. Sabe aquele carrinho velho? Você fala assim, é um carrinho velho, mas era o carrinho dele. Terminou sua faculdade, arrumou uma bela jovem para namorar dentro da igreja, servindo ao Senhor, se casou. Deus deu um negócio, abriu portas de negócios para ele. Abriu sua empresa, abriu seu negócio, cresceu, começou redes de contatos, negócios, estabelecer negócios. Não estou falando nenhum depoimento da internet. Não vou citar nomes, porque é antiético. Estou falando de uma pessoa com quem eu andei. Cresceu, o seu negócio cresceu, se expandiu, começou a ter contatos com boas pessoas, pessoas fortes, influentes, pessoas ricas, fechar negócios. E aí começou, aí já não servia mais ao Senhor, não dava tempo. Não dá tempo para chegar, para ensaiar para o louvor. Não vou poder chegar para o ensaio. Não posso chegar hoje, não posso chegar, não está dando para eu ensaiar não, então eu vou sair. Mas eu vou para a minha reunião, vamos marcar um almoço. Rapaz, ei, Alexandre, estou comprando um jet ski. Vamos organizar, vamos juntando o pessoal, vamos comprar o jet ski. Vamos comprar lá, sábado vamos fazer um passeio no barco. Vamos fazer um passeio na lancha, um passeio no lago. E foi. Na bênção de Deus, vivendo da bênção de Deus, o negócio que o Senhor deu para ele, a riqueza que Deus estava trazendo sobre a vida dele. Casado com uma jovem bonita, agora pai de 2 crianças,
Jogou o casamento fora. Achando relacionamentos indevidos fora do casamento, vivendo a vida que não devia fora do casamento, até que o casamento foi destruído. Já não servia mais ao Senhor, agora já não tinha mais a sua família. Permitiu que a bênção do Senhor trouxesse dano a ele. Diga comigo, distrações. Hoje eu nem sei por onde anda, já tem alguns anos que eu não tenho contato com ele. Sabe, queridos, às vezes nós queremos a bênção, queremos o crescimento, a prosperidade e a abundância do Senhor, mas o que nós vamos fazer? Como nós vamos viver depois que recebermos tudo isso da parte do Senhor? O que está nos afastando do Senhor, da vida de comunhão? Será que são as redes sociais? Quanto tempo nós temos levado para responder aos nossos grupos de WhatsApp? Ou nem responder, apenas ficar participando, acompanhando. Quanto tempo nós temos levado no TikTok? Quanto tempo nós temos levado para acompanhar a vida dos outros no Facebook? Para curtir a publicação dos outros no Instagram? 2 horas mole, querido. Você fica ali no Instagram, Facebook. Olha esse vídeo, é massa. É legal. Você acha que eu não já assisti? Já vi. Reels. Tem uns Reels que são massas, são legais, são divertidos. Mas quanto tempo nós temos gastando nisso? E quanto nós temos envolvidos com a palavra? Quanto tempo? Não fale nada. Mas eu não vou dizer que eu tenho certeza não, para não errar. Mas tem muita gente que tem mais horas de rede social do que hora de Bíblia. As distrações do mundo. As distrações do mundo. Sem contar, queridos, com os vídeos que estão disponíveis por aí, no WhatsApp que você recebe. Às vezes aquele colega não é cristão, bota aquele vídeo que não devia colocar. E você, fazendo nada, vou baixar esse vídeo. Aí depois que você assiste o vídeo, misericórdia, eu vou apagar. Agora, tem muito vídeo que você consegue perceber do que se trata antes de baixar o vídeo. Aí você passa no Instagram, no Reels, é aquele zóio bonito, aquele corpo charmoso. Aí só vê o que é isso aqui. Aí depois você passa meia hora vendo o que é o vídeo. Ixi, isso aqui não é coisa boa não, Deus me livre. Mas já se alimentou com aquilo, já se encheu. Está disponível, queridos. Mas quanto tempo nós temos investido nas redes sociais e investido em nossa vida espiritual? E queremos os resultados da palavra. Distrações, queridos, distrações. Aleluia. Aleluia, você que é maravilhoso. Coisas que Deus tem para nós. Como nós lemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia! Quanta coisa gloriosa Deus tem para nós. Aleluia! Mas esquece de ter comunhão com o Deus da coisa gloriosa. Quer viver as coisas gloriosas? Pega o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você inclusive pode largar a rede social, inclusive pode ter mais tempo de oração, inclusive pode ter tempo de jejum, de consagração. Você pode todas as coisas nele. Aleluia. Diga comigo, palavra da salvação. É para salvar a minha vida e a sua, querido. Hoje. Vou finalizar com esse texto, Mateus, capítulo 6, a partir do 19, diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Cuidado para você não basear a sua fé, a sua vida, a sua alegria, a sua paz naquilo que você tem. Rapaz, eu consegui juntar 100 mil, 200, 500, estou com 2 milhões na conta. Ei, maravilha, minha vida está boa, minha vida está tranquila.
Aí vem um governante e fala, bloqueia a caderneta de poupança. Como eu lembro que eu era criança, e aconteceu isso. E muitas pessoas se mataram. Porque era toda a economia. Tudo que tinha. E ainda tem um ladrão aqui. A traça, ferrugem. Você acha que você tem o melhor carro? Graças a Deus. Mas não se apoie nele, não. Que um avião vem e cai em cima do seu carro. E você vai ver de quê? Vai se desesperar, vai morrer por causa disso? Vai perder a sua paz, a sua alegria? Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aleluia. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Queridos, que o nosso tesouro seja acumular riquezas no céu. Que o nosso tesouro seja servir ao Senhor. Servir ao Senhor e andar no chamado que Ele tem para as nossas vidas. Você pode trabalhar, você deve trabalhar, estudar, conquistar, mas em primeiro lugar, precisa estar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quantas pessoas estão tentando passar num concurso, quantas pessoas estão tentando comprar a casa, comprar o carro, fazendo de tudo, com todo esforço, e não estão conseguindo. Não é pregar a negligência, a displicência ou a preguiça, mas é entender que Deus conhece todas essas coisas. Faça o que você precisa fazer, não negligencie a sua vida de comunhão e de serviço ao Senhor. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor trará diante de vós. O Senhor vai trazer diante de nós. Então que fique guardado, queridos, em nosso coração essa reflexão da palavra para esta noite. Não permita que as coisas, as distrações, porque muitas vezes nós falamos de um dos itens aqui, é o pecado, um dos motivos é o pecado. Só que muitas vezes não estamos mais andando em pecado. Muitas vezes não estamos mais permitindo que o pecado nos domine. Mas deixamos as distrações desse mundo tirar o nosso foco daquilo que precisamos fazer para Deus. E Ele sabe tudo aquilo que você precisa. E Ele quer te dar tudo aquilo que você necessita. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Pega esses textos, queridos, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Sabe uma coisa que eu gosto? Pega Deus pela palavra dEle. Porque Ele diz que vela para cumprir a sua palavra. Se você começar a buscar Ele em primeiro lugar, colocar a sua vida diante do Senhor, buscando o reino dEle, a sua justiça em primeiro lugar, Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Levante a sua voz em oração. Faça uma oração de consagração ao Senhor. Se renda a Ele. Se renda ao Senhor, se consagre a Ele. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós te damos graças porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra nos guia, nos instrui, nos dirige, Pai. A Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra é poderosa para nos instruir, nos direcionar. E nós queremos andar, Pai, confiados no Senhor. Firmados no Senhor, firmados na Tua palavra, buscando em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, buscando uma vida de rendição, uma vida de consagração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. A nossa confiança está no Senhor, ó Pai, e nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos ao Senhor, não para não vivermos como os gentios, Senhor Deus, mas vivermos firmados na Tua palavra, em uma vida de intimidade diária com o Senhor, em uma vida de comunhão diária com o Senhor e com a Tua palavra, Pai. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós Te adoramos, Pai, nós Te exaltamos. Nós queremos nos apresentar naquele dia diante do Senhor e ouvir o Senhor dizer: servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Queremos multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Queremos multiplicar os talentos que o Senhor entregou em nossas mãos, Senhor.
Nós nos rendemos a Ti, nós Te adoramos. Nós nos consagramos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Não há outro igual a Ti. Faz em nós, Senhor, o Teu querer. Nos instrui, nos dirige, nos orienta por meio do Teu Espírito para que possamos saber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo está pronto, tudo está preparado, Senhor. E nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Sermos diligentes com aquilo que precisamos ser, mas nunca negligenciando, Pai, a nossa vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Que o Teu Espírito venha nos instruir e nos mostrar aquilo que precisamos ajustar em nossa vida, aquilo que precisamos organizar, aquilo que é preciso ser reorganizado para fazermos a Tua vontade, Pai. E que Ele nos fortaleça, nos trazendo essa confiança na palavra, para que nós possamos nos lançar, ainda que as mudanças necessárias sejam desafiadoras, mas que nós venhamos ter a ousadia de nos lançar firmados no Senhor, firmados na Tua palavra, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós Te agradecemos porque a Tua palavra ela é poderosa para nos instruir, para nos corrigir em toda a justiça, nos alinhando à Tua vontade, nos alinhando ao Teu querer, Pai. E nós não vamos permitir que as bênçãos sejam empecilho, não, mas nós vamos desfrutar, glorificar ao Teu santo nome e ser ainda mais intensos no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Pai, e em nada teremos falta. E nós nos rendemos a Ti, consagramos a nossa vida como filhos do Senhor, como filhos amados diante de Ti. Nos rendemos a Ti, Pai, confiando no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amém, 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 amém. Oh, aleluia. Aleluia. É vida de confiança, queridos. É uma vida de rendição. É uma vida de rendição. De confiança no Senhor. Sabe, Deus tem experiências maravilhosas para vivermos com Ele. Mas sempre o primeiro passo precisa ser nosso, porque o que Ele precisava fazer, Ele fez. Ele nos deixou a palavra, nos deixou as instruções, nos disse como fazer. E agora vamos dar o primeiro passo, confiando no Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui sentindo alguma dor, alguma enfermidade, quer receber oração para cura? Dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Agradeça a Deus por essa noite, por essa semana, porque Ele já visitou a sua semana, queridos. Ele tem o melhor para a sua vida. Pai, obrigado por essa noite poderosa, na Tua presença, Te adorando, Te exaltando, sendo instruídos pela Tua palavra, alimentados com esse alimento tão forte, tão nutritivo para a nossa vida. Obrigado por essa semana que está diante de nós. Obrigado por Tua provisão, o serviço dos Teus anjos em nosso favor. Obrigado, Pai, por provisão onde há necessidade de provisão, solução onde há necessidade. Se a manifestação de milagres é necessária, Pai, nós cremos que Ele se manifestará. Milagres da parte do Senhor se manifestarão. Eu creio na direção do Teu Espírito chegando para as nossas vidas, sabedoria para administrarmos a nossa casa, a nossa vida, as nossas finanças, nossos negócios. Sabedoria vinda do Senhor, Pai. Estratégias para os negócios, estratégias para as finanças. Espírito Santo, nós queremos Te ouvir, queremos receber do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o coração do Pai, aquilo que Ele tem para nós, e nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir, venha nos mostrar as portas pelas quais precisamos entrar, a vida que precisamos viver. Nós nos rendemos a Ti, Santo Espírito, e queremos desenvolver cada dia, essa semana, uma semana de maior intimidade e comunhão com o Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e Te damos graças,
porque a mesa está posta diante de nós, tudo está preparado e nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos, uma semana abençoada. Vão em paz em nome de Jesus. Amém.